Então, na época, eu curiosamente ia nas bancas de jornais, nas livrarias, e também na época tinha como é que chama? Hoje nós pegamos tudo no Google, mas tinha As bibliotecas. as bibliotecas. Bibliotecas. É. E eu pegava livros de religiões para entender. Então, os primeiros livros que eu comecei a ler foi sobre o espiritismo, onde eu estava inserido. E eu vi que tinha várias facetas. Mas o engraçado é que quando eu ia no terreiro, eu tinha controle e autodomínio do que eu queria fazer ali. Não era aquela coisa de incorporar ou não ter domínio sobre a incorporação. Eu tinha domínio. E às vezes eu falava coisa para algumas pessoas que eu não estava incorporado. Eu falava, eu tinha consciência do que eu falava. Vi uma força maior dentro de mim, dizendo, fala isso e aquilo. O que eu falava se cumpria. Ah, o senhor tinha um dom profético. Segundo eles, era a mediunidade. Sim. Que era evidente. Uhum. E aquilo era muito complicado para mim. Porque eu perguntava, mas por que eu consigo falar para as pessoas, para que elas tomem cuidado com isso, tomem cuidado com aquilo que eu falo se cumpre, e eu não consigo ver ou prever para mim mesmo? Sim. Todo dom perfeito vem do Pai das Luzes, provém do Pai das Luzes, em que não há sombra de variação. Quando nós nascemos já preparados com dons, né? Isso que depois veio a descoberta mais tarde. E até descobrir isso. O turbilhão que dá na sua cabeça. Imagine uma criança dos 5 aos 12 anos de idade. Conviver com a perca do pai, fora os traumas. Porque eu cresci numa família onde eu via a minha mãe sendo espancada. Nossa. O meu pai viciado. Dentro de mim, quando eu via tudo aquilo, eu falava, eu não mereço viver. Para que eu estou vivo? Mas no fundo, eu sempre ouvia uma voz no meu interior, dizendo, todas as vezes que eu ia tentar tomar alguma decisão de acabar comigo mesmo. Às vezes o meu pai chegava, alcoolizado, e ele estava dormindo. E algumas vezes eu ouvia vozes dizendo, acaba com ele agora. E por 2 vezes o inimigo falou comigo, pega o óleo de cozinha, esquenta ele até ferver. Quando ele ferver, você coloca um palito de fósforo. Quando esse palito de fósforo acender, ele já está quente. Você joga dentro do ouvido dele. Morte instantânea. Morte instantânea, né? Olha só, mas gente. espera um pouquinho. Mas tinham 2 vozes e as 2 eram de Deus. Eram boas. Então, uma voz eu ouvia dizendo para eu poder fazer as coisas erradas. Então eram vozes diferentes. A outra voz parecia que era uma voz na cabeça e outra no interior. No interior. A que agia no interior, ela parecia não ter aquela autoridade audível da voz da cabeça, que eu chamo de a voz da perturbação. Mas a voz de dentro, ela não tinha aquele tom, mas ela tinha um poder de convencimento. Porque quando eu ia para poder fazer estas coisas, a que falava comigo em um tom bem mais baixo, me fazia ter medo, sensação de medo, e me fazia pensar no futuro. Me apresentava ali um leque de um futuro. Olha só. Você vai crescer, você vai ser um assassino, você vai ser manchado, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E eu, então, aquela articulação desmontava. E uma outra vez foi uma peixeira, que ele mesmo usava. Mandou eu pegar aquela peixeira e passar no pescoço dele. Meu Deus. E estava me falando até a forma de passar. E esses 2 momentos, eu senti medo, porque aquela voz interior falava comigo, não faça isso. Eu senti medo. Ao sentir medo, eu deixei isso de lado. Mas o tempo foi passando, eu fui crescendo. Só que tudo aquilo depois veio como uma sensação de reprovação. Como se eu fosse uma pessoa reprovada que não daria certo na vida para nada. Eu olhava e não via futuro. Entardecer para mim, e era sempre na viração do dia,
Hoje eu entendo que tudo isso é profético, existem os portais proféticos, as pessoas, muitos cristãos estão dentro da igreja, não acreditam nos tempos determinados por Deus, nos tempos e estações, nas mudanças, né, dos anjos, no subir e descer dos anjos. Muitos não acreditam, mas isso é real. O inferno leva isso ao pé da letra. Porque 6 horas da tarde, ao cair da tarde, eu sentia medo, eu sentia pavor, eu sentia pavor, eu tinha desejo de morrer a partir daquele momento. Uhum. Hoje eu entendo que eram os portais. Sim. Mas, para resumir toda essa parte, quando eu chego à tentativa de suicídio, quando eu me vejo sem mãe, e quando eu vejo 3 irmãos menores do que eu, perguntando para mim quando é que a minha mãe voltaria para casa. Meu Deus. Eu olhei para o céu e disse, Deus, você não existe. Você não existe. Não existe esse Deus que eu ouvi falar durante toda a minha infância. Não existe. E aí foi quando uma voz mais forte da minha cabeça disse, pega um copo com água, vai lá no armário, coloca o veneno e toma. Tomei. A sensação que eu tive foi formigamento e cócega, que parecia que vinha dos ossos para fora. Nossa. A minha cabeça fez como um motor. E como uma explosão. Eu me via caindo num buraco como um poço infinito, escuro. Até que eu vi uma mão branca, mais o teor dela, a luz dela mais forte que o sol, e me pegou. E eu ouvi aquela voz que dizia para mim, entra no teu corpo. Meu Deus. Nossa. E aí quando eu dei por mim, já tinha acontecido todos os fatos, Deus me trouxe novamente, levou uma serva dele para orar no hospital por mim, nesse processo. E aí foi quando me levaram para a igreja e eu conheci Jesus. Conheci Jesus. Foi assim logo que eu cheguei na igreja? Não. Essa é uma outra parte.